até inibido. A gente vai contar uma história que as pessoas vão ouvir e vão fazer, não é verdade. Isso aí é coisa, fruto da imaginação, o cara está pensando. Mas eu juro para vocês que o que eu estou contando para vocês aconteceu realmente. E eu vou dizer até algumas coisas próprias do local onde eu estava, para vocês identificarem que eu estou falando realmente uma coisa que aconteceu. A minha infância toda, eu passei na cidade de Barretos. Eu era garoto aí, dos 2 até os 8 anos de idade, eu vivi numa vila chamada Vila Paulista. A Vila Paulista, ela era uma propriedade da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Meu pai era maquinista e então nós morávamos nessa vila. Aliás, por falar no meu pai, vocês não imaginam o orgulho que eu tinha dele. Quando eu vi ele naquela locomotiva, resfolegando, saindo fumaça, soltando vapor para tudo quanto é canto, meu pai era um verdadeiro herói. Como é que ele conseguia sozinho conduzir um trem, uma coisa tão grande daquela? E eu nunca consegui entender como é que ele fazia aquilo, mas a verdade é que ele fazia. Então ele era um verdadeiro herói para mim. Mas por falar na Vila Paulista, é uma coisa engraçada. Eu quando fui morar lá, quando eu entrei naquela casa pela primeira vez, até hoje eu me lembro do número da casa, era o número 48. Não que eu soubesse identificar, mas depois eu soube que era 48. E eu entrei naquela casa e a casa era enorme. Cômodos muito grandes, a cozinha espaçosa, o quintal enorme. Então eu ficava impressionado com aquele espaço todo que eu tinha para viver ali. Mas aconteceram coisas muito interessantes. Uma das coisas boas e interessantes que aconteceu na minha vida foi que um dia apareceu na minha porta um cachorrinho. Era um que hoje nós não sabemos nem classificar, hoje, nunca classificaríamos qual fosse a raça dele. Aliás, a mãe e a avó dele deviam ser muito promíscuos, sabe? Porque ele tinha pinta preta para todo lado, num fundo branco. E por mais que a gente olhasse, não ia identificar nunca uma raça. Era o típico vira-lata, mas para mim ele era ótimo. Era um companheirão. A gente brincava, corria e fazia uma festa danada. Eu pus o nome dele de Pitoco. Mas o Pitoco, ele era engraçado. Ele me acompanhava para todo lado. Eu tinha um sonho de consumo na minha infância. Era ter uma bola de futebol, uma bola chamada de capotão. Hoje o pessoal não sabe nem o que é isso. Naquele tempo, hoje o pessoal está acostumado com bola de válvula, né? Que põe lá, enche a bola, ela fica redondinha, perfeita. Naquele tempo não existia essas bolas assim. A bola era chamada de capotão. O que era a bola de capotão? Era feita de couro por fora e havia tipo de uma bexiga que a gente introduzia dentro do capotão, acomodava e havia um bico que a gente enchia então com uma bomba. Quando ela atingia a pressão ideal, então a gente enfiava o bico para dentro, acomodava direitinho e aí fechava a bola com o chamado tento. Era uma tirinha de couro fina que a gente ia enfiando, puxando, aí conseguia fechar a bola. Ela nunca ficava redondinha como devia ser, ficava sempre um pouquinho bicuda. Para quem usava só bola de meia, aquilo era uma coisa da mais perfeita tecnologia que o homem pudesse inventar. E então a gente adorava aquela bola, que um dia eu tive uma. Não sei nem qual foi a origem dela, sei que eu tinha. E a gente se divertia, eu e o Pitoco. Chutava a bola para um lado, ele corria, pegava, trazia, eu chutava. Uma vez ou outra chutava o Pitoco em vez de chutar a bola. Mas a gente se divertia a beça com aquele negócio. E eu levava essa brincadeira até de tarde. Estava escurecendo, a minha mãe cansava de me chamar para vir para jantar, para vir para dentro, e eu lá fora, na rua, chutando bola e o Pitoco junto comigo. Num desses últimos momentos, eu, muito valente, dei um chute mais forte, e a bola foi cair do outro lado da cerca, porque separando o espaço da Vila Paulista com as linhas da ferrovia, havia uma cerca alta de tábuas. Aquelas tábuas eram feitas de peroba. Hoje peroba é uma madeira de lei, né? Só se usa peroba e não se usa mais porque não tem mais. Naquele tempo não. Se esquentava a fornalha da máquina com peroba e fazia-se tábuas para fazer cerca de peroba. Vocês imaginam uma coisa dessa? Pois é, aquela muralha na nossa frente, porque do meu tamanhinho aquilo era uma muralha. Olhava para aquilo, era intransponível. Mas como a gente não era bobo nem nada, eu e o Pitoco descobrimos que havia uma tábua embaixo que não estava bem pregada.
E quando a gente queria passar por lá de lá, a gente erguia a tábua, se esgueirava, se espremia e passava para o outro lado. Bom, quando a bola caiu do lado de lá, a solução era ir buscar a bola, mas já estava escuro. Então a gente resolveu o seguinte: vamos deixar amanhã cedinho, nós vamos levantar bem cedo para ir buscar essa bola antes que alguém veja a bola de capotão. Repito para vocês, aquela bola era uma preciosidade que ninguém podia perder. E eu não queria perder aquela bola. E lá fui eu, dormi preocupado. Quando eu acordei, o sol ainda nem tinha saído. Ainda estava aquele meio escuro. Mas para não perder a bola, eu levantei e saí sem que ninguém percebesse. Quem estava me esperando no portão, o Pitoco. Ele tinha se levantado antes do que eu e estava me esperando lá no portão. Bom, lá fomos nós dois e para passar, puxamos a tábua, espremi o Pitoco também e fomos lá. E procura. Aí que aquele dia que estava amanhecendo eu vi incrustado num galho da árvore a bola lá em cima. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu faço para derrubar a bola? Joga uma coisa, não dava certo, um galho. Eu resolvi, achei um galho maior lá no espaço. Peguei o galho, cutuquei a bola. Ah, meu Deus, vocês não imaginam o que aconteceu. Não era bola, era uma casa de marimbondo. Mas é verdade, redondinha, desse tamanho, parecida com a minha bola. A hora que eu espetei, é aí que eu entendi que as abelhas, elas amanhecem com um mau humor terrível. Elas amanhecem com vontade de estraçalhar, porque todas elas, em formação, vieram diretas para cima de mim, do Pitoco.